Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de marketing. Show! Pessoal, então agora bom dia oficialmente. Eu vou ampliar aqui o layout da minha tela para me poder melhorar a minha visibilidade de vocês. E aí o seguinte, olha só, a gente estava falando sobre a questão da escrita de artigo. É muito bom quando você começa a escrever, porque te gera curiosidade no conhecimento, tá? E a partir daí você começa a crescer no assunto, crescer tanto no assunto que você está escrevendo, quanto na metodologia da escrita, quanto no seu vocabulário, quanto na sua capacidade de raciocínio, quanto no seu interesse sobre a lógica das coisas. Cara, então você só ganha. Então, assim, é importante você ter esse pensamento disso, tá? De escrever. Eu demorei muito para cair minha ficha sobre isso, gente, mas muito. Depois que caiu minha ficha, agora também eu tô assim, ó, dedinhos vorazes. Bacana. Pessoal, aula passada nós paramos na linha do tempo do marketing, né? Na verdade, nós paramos na origem do marketing, né? Bacana. Então, deixar eu me preparar a nossa casa aqui para poder recebê-los. Você pode ficar. Você pode fechar. Bacana. Vamos lá então, gente. Tela inteira para vocês. E começamos aqui. Exibir. Tela inteira. Pronto. Melhorou. Nós paramos aqui, na origem do marketing. Espera um pouquinho, deixa eu fazer uma coisa aqui. Só tirar esse marcador, que fica melhor. Sim, parece que sim. Eu ainda não verifiquei a turma de vocês ainda, mas eu acho que está resolvido já. Beleza, pessoal. Ó, não existe aqui um marco oficial, tá, do surgimento do marketing, mas pode dizer que ele existe, né? E como existe, né? Ainda como não tem um campo de conhecimento na prática do dia a dia, desde que as pessoas trocam mercadorias entre si, existe esse processo de marketing, né? Vocês já, com certeza, já assistiram aqueles filmes de época onde passa ali, tem um mercado, alguma coisa. Geralmente tem um doido gritando sobre a sua mercadoria, apresentando a sua mercadoria. Aquilo já era uma forma de marketing, tá? Então, assim, não dá pra gente fechar uma data, um período correto, tá? Então ele vai dizer pra gente, ó, que o marketing já acontecia desde as primeiras civilizações, mas é no fim da Idade Média, início do renascimento urbano e comercial, ali por volta do século XV, que as cidades começam a crescer e consolidar as suas práticas comerciais de verdade, né? Mais tarde, no século XVIII, com a Revolução Industrial, começou a transformar a sociedade de forma radical, a economia e os seus modos de vida. Beleza? Pessoal, eu vou ter que ficar indo e voltando aqui, porque eu não consigo liberar a entrada de ninguém se eu tiver na outra página. Então vocês me perdoem por isso, mas tranquilo, vamos lá. E aí ele começa a falar pra gente aqui que com o surgimento das fábricas começam a aparecer então algumas teorias e métodos de administração de empresa, a busca da maior eficiência para a produtividade. Aí vocês já lembram muito bem disso aí, né? Que foi ali quando a coisa começou a engrenar de verdade, né? E a partir desse momento a alta produção, desafio, demanda pelos produtos começaram a aparecer de uma forma mais contundente. E aí começam a ser desenvolvidas as práticas de venda e distribuição, né? Nesse momento começa a aparecer a arte do marketing, tá? E aí eu vou fazer uma pausa aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa palavrinha aqui, ó, a arte do marketing. Nessa época que a gente está citando aqui, lá no começo do século XX, o marketing tinha alguma diferença do nosso hoje? Não no sentido de ferramentas de marketing,
mas no conceito de marketing. O que vocês acham? Devagar, gente, responde um por vez, por favor. Eu acho que o marketing, ele tinha ainda a mesma ideia de promover algo, de promover um produto que é que a pessoa estava vendendo, mas só que é como o senhor disse, não tinha lá as mesmas ferramentas que nós temos hoje, que é celular, internet, TV, blá blá. É nesse sentido mesmo que eu perguntei, Pedro. E aí, Matheus, você ia falar, o Pedro falou, eu cortei vocês. Ah, tá. Bacana. Nós falamos aqui, ó. Vou voltar lá para fazer a pergunta lá no texto, tá? Que aqui, ó, por volta no início do século XX aqui, ó, foi criada essa questão aqui e aí começou apropriadamente, né, a arte do marketing a partir das práticas de vendas e distribuição. Vocês hoje acreditam que existe alguma mudança na definição de marketing do que era aquela época para o que é hoje? Em outras palavras, o marketing mudou a sua essência ou permanece a mesma essência? Acho que a essência é a mesma, né? Que é vender um produto. A diferença são os meios que eles usam para isso. Acho que é isso. Alguém mais tem alguma opinião? Eu também acho que a essência, a base é a mesma, mas só que surgiu muitos meios de visibilidade, né, dos produtos, então acabou facilitando e aumentando a forma dos produtos ficarem vistos pela sociedade. Sim. A capilaridade dos produtos começou a espalhar mais, né? Tá certo. Yumi, o que você acha? Professor, Oi. eu não tava ouvindo, foi mal. Eu sabia! Foi pegando pulo, a gata. Olha Tava só. arrumando os boletos. Coisa de vez. Tá certo, olha só. Lá no século XX, né, começou a ser desenvolvidas as práticas de venda e distribuição, e aí começou a entrar propriamente na arte do marketing. E aí o questionamento é, daquela época até hoje, você acredita que teve alguma evolução ou mudança no processo da essência do marketing, na definição do marketing? E aí, Pedrão, seja bem-vindo. Definição do marketing. Do que era e o que é. Pode ter surgido algumas ferramentas, mas o propósito é o mesmo. Sim, aí assim, é exatamente essa a questão. Eu até citei isso na primeira vez que eu perguntei e não falei na segunda, perdão. Não levando em consideração as ferramentas que nós temos hoje que auxiliam no marketing. No caso, só a essência mesmo do básico do marketing. Definição de marketing, eu acho que pode ter alterado uma coisa ou outra, porque antigamente não existia isso, não existia aquilo, mas eu acho que a essência mesmo é a mesma. Certo. O que você acha, Ruth Ellen? Eu tô no grupo do Ninguém também. Acho que a essência continuou, que é vender o produto, que é comprar, fazer com que os outros vejam, comprem. Eu acho que é isso o intuito assim. Bacana. Olha só, eu também concordo que a essência, em partes, manteve a mesma. No entanto, com esse avanço aí de tecnologia e de vários itens e ferramentas que venham auxiliar no marketing, o marketing hoje, ele, além de ser uma ferramenta de venda, ele é principalmente uma ferramenta de promoção. Naquela época, se usava praticamente para venda, né? Apresentar produto para vender. Hoje não, hoje você faz a promoção, hoje você tem um monte de coisa que você divulga, né? No sentido de fazer conhecido. Por exemplo, o marketing pessoal, né? Naquela época já existia? Já. Só que era bem, mas muito bem
reduzidos, né? Vamos dizer assim que quem eram os maiores marqueteiros na Idade Média eram os bardos, né? Que cantavam músicas lá dos heróis da época, dos reis, das rainhas, e com isso promoviam aquelas pessoas, né? Da mesma forma que esses caras também faziam marketing no sentido de alguma taverna, no sentido de comida, no sentido de bebida, né? Exatamente, Matheus, eles eram também os jornais da época, né? E os caras mandavam para valer. Então, gente, olha só, a essência de muito do que a gente vê e vive hoje mantém a mesma do início, de quando começou e tudo. No entanto, o que ampliou foram as ferramentas e as metodologias de aplicação daquela essência, tá? Que é o caso do marketing. E ele vai falar para a gente que somente aqui no século XX, a Revolução Industrial e a consolidação da economia do mercado é que firma o marketing, que o marketing verdadeiramente se firma, né? Por quê? Porque começou a gerar a alta concorrência, a demanda por novos produtos, o crescimento das cidades trouxeram a necessidade de estabelecer uma relação entre os produtores e os compradores, tá? Para quê? Para estimular uma demanda pelos produtos de determinada empresa. E foi também nessa época, lá no início do século XX, que o marketing foi constituído como uma disciplina e surgiram os primeiros cursos por correspondência e presenciais em universidades de renome, né, como a Universidade de Nova York, de acordo com os estudos do indivíduo chamado Paul de Converse, lá de 1945, que esse cara escreveu. Olha que doideira, hein? Já começou como disciplina que provavelmente não tinha o nome de marketing, mas deveria ter o nome de, sei lá, técnicas de venda ou qualquer coisa desse tipo, porque a função primária era essa, né? Olha, a gente precisa se colocar naquela época, né? E perceber que aquela época tudo ainda era novo. Você imagina, seria o mesmo que nós falarmos hoje em dia, né, de morar em outros planetas. Seria mais ou menos isso, né? Então não dá para você ter uma noção exata. Algumas pessoas já sabem como é que funciona, o que é que pode vir a acontecer, outras ainda não. Mais ou menos por aí, tá? Ó, por isso o marketing ainda não tinha a visão que tem hoje. Qual era a visão? Olha, essa aqui, ó, de conhecer o público, tá? Porque quando eu falo que eu vou conhecer o público, eu estou falando de uma coisa muito show de bola, tá? Que é direcionar especificamente as minhas forças, as minhas energias para o meu consumidor, sem perder tempo de ficar procurando alguém que talvez queira. Não, hoje você consegue ir direto na fonte, direto na pessoa, tá? Né? E outra coisa que também existe hoje, que naquela época não tinha, é a segmentação dos mercados, né? E com isso você consegue satisfazer a necessidade daquele mercado específico, né? Porque hoje você tem essa facilidade de estatística, de mensurar isso, né? E ainda a intenção era só vender mesmo, tá? Naquela época a intenção era essa aqui mesmo, ó. Só vender mesmo, tá? Opa! A intenção exatamente era essa, tá? Então aqui, olha, nesse contexto, a gente pode perceber aqui que muitas práticas maliciosas foram adotadas para ludibriar os consumidores, que acabavam levando aqui, né, e comprando gato por lebre. Isso gerou uma imagem muito negativa do marketing. Por acaso, vocês sabem me informar qual seria uma dessas práticas maliciosas que foram adotadas nessa época? Algumas práticas foram adotadas. Uma de... Pode falar, Pedro. É o famoso confia em mim. Vai dar bom. Confiar em você que vai dar bom. Beleza. Tá. As práticas maliciosas que eles utilizavam, uma delas era a mensagem subliminar. Já ouviram falar de mensagem subliminar? É tipo aqueles
contratos que você não lê as letras miúdas. Exato, garota, foi em cima. É isso mesmo. É tipo, Raiva que eu tenho disso. Meu Deus do céu. pois é, quando você acha que tá todo cheio de razão, né? Vai lá todo bonitão pra brigar, de repente você chega lá e fala, putz, eu não tinha lido isso. Exato. Ah, tinha, Pedro. Se você por acaso achar aí uma parte disso no YouTube, você podia compartilhar com a gente no grupo depois, por favor? Tá? Né? Porque aí assim a gente começa a perceber e a ver, né? E hoje é o que o Matheus colocou aí, né? Que hoje tem o Código do Consumidor. Só que tem uma coisa, gente. As pessoas pararam de usar esse tipo de prática maliciosa que a gente chamou aqui agora de mensagem subliminar, mas no entanto utilizam diversas técnicas, tá? Que vão bater de frente como quase se fosse uma mensagem subliminar. Ah, professor? Qual seria? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Por que é que o McDonald's tem a logomarca dele amarela e vermelha? Amarelo e vermelho. Dizem que vermelho causa fome, né? E o amarelo, Pedrão? Amarelo, não sei não. Gastar dinheiro. Presta atenção. Da China. Prestem atenção. Olha a sacada desse povo, bicho. O tanto que os caras são mala. O amarelo te dá a impressão de urgência. Vocês já perceberam? E o vermelho, fome. Então, ó, come rápido. Vocês já viram alguma loja do McDonald's, por exemplo, alguém sentado lá para fazer reunião, para trocar conversa, para ficar conversando muito tempo? Por isso que é fast. Exato, fast food. Você pegou e vazou, cara, sabe? E aí você começa a perceber que hoje, né, ó, o vermelho e o amarelo por causa do consumismo. Então aí assim, você começa a perceber, cara, que, vamos lá, você vê algumas cores bem estampadas em determinados tipos de logomarca. Por que motivo aquela logomarca tem aquela cor? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Ou vocês simplesmente olharam e falaram, não, é porque é bonita, a gente gosta, né? Pô, vocês são realmente muito criativos aí. Eu tô querendo ver isso na prática daqui a alguns dias. Então, olha só. É importante a gente pensar sobre isso. E por que não, tá? Quando nós estivermos trabalhando mesmo lá a fundo, botando mão na massa, quando a gente visitar a empresa do nosso cliente, vamos dizer assim, né? A gente não utiliza até sugestão para essas alterações. É lógico que é sugestão, né? Porque, logicamente, também baseado em quê? Em estudos, tá? Bacana. Preste atenção uma coisa. Yumi, são brancas as paredes lá da panificadora? A gente colocou cerâmica, né? Mas ela é branca de um lado, aí umas tem cerâmica de uma cor e a outra tem cerâmica de outra. Só que na cozinha, obrigatoriamente, a parede tem que ser branca ou com cerâmica branca, fazer que eles tentarem. Certo. E por que o branco é, por exemplo, a cor escolhida pela vigilância sanitária? Porque é mais fácil para ver sujeira. Sim, bacana. Por que não colocar o branco fora da panificadora também? Porque dá um trabalhão lascado para poder pintar, né? Aí suja, né? A poeira que os carros passam, dá a impressão de que é sujo o estabelecimento. Pois é, cara. Mas se você mantém ela bem limpa e bem branquinha, Pedro, a pessoa que entrar lá vai ter um seikitsu assim muito grande, ou seja, vai ter uma satisfação, uma alegria, uma paz, uma vontade de falar, putz, isso aqui é legal, aqui é limpo, eu posso comer aqui sem medo. A gente colocava, tipo assim, né? O ideal seria colocar cerâmica branca. Certo, porque é fácil de lavar também, né? A tinta não lava. Ela é
Não sai mesmo. Nós queria colocar cerâmica branca. Só que como a gente formou, aí a gente colocou os negocinhos pra ficar mais decorativo. Só que lá fora as paredes são 10. Incrível. Certo. Tranquilo. Então, olha só. Por que você está falando sobre isso, Madison? Porque nós entramos aqui, ó, no nosso primeiro momento aqui, ó, sobre a questão do marketing, né? Começamos a falar sobre as práticas maliciosas, saímos da mensagem subliminar e viemos para as técnicas que são utilizadas hoje. Ah, então você está falando que as técnicas hoje são maliciosas? Não, elas são oportunistas. É diferente, tá? Porque, olha só, se eu tenho conhecimento sobre cores, por que eu não vou aplicar isso em favor do meu benefício próprio, se eu não estou prejudicando ninguém além do meu concorrente? Porque esse é o mercado capitalista, é você vencer, né? E aí a gente vive nesse mercado. Olha, aí ele vai continuar falando pra gente que nessa época alguns estudiosos também começaram a analisar o efeito do marketing na propaganda. E aí ele vem aqui, ó, falei ali e volto aqui, ó. Esse Walter D. Scott aqui, por exemplo, ele estudou psicologia aplicada à propaganda em seu caráter persuasivo e até hipnótico, cara. Tem um estudo específico sobre mensagem subliminar que ele coloca que em 1958 a Coca-Cola pagou uma empresa cinematográfica para colocar. Naquela época, eu não sei se vocês sabem, só existiam 3 frames para cada segundo, né? Para passar o filme. Então ele colocava no meio de um desses 3 frames, ele colocava beba Coca-Cola. Só isso, tá? E naquela época, o cinema, ele tinha um intervalo. Você começava aí no meio do filme, ele dava uma parada, tinha ali 5 minutos para você ir comprar alguma coisa e voltar. Hoje em dia, Jequiti tá quase isso, cara. Fala, Matheus. Pagou 120 mil pontos pra ele, pra antes do jogo começar, ele pegar, agachar e amarrar a chuteira, que era da turma. Então a câmera pegou lá e focou nele naquele momento. Exatamente. Assim, bem subliminar em lucro. Não, na verdade ali ele foi um oportunista também, né, Matheus? Porque assim, o subliminar é aquilo que vem totalmente escondido, que os seus olhos naturais não enxergam. Você vai começar a ver por quê? Por onde você começa a ver? Você começa a ver pelos flagelos dos olhos, que são células que captam aquilo que passa muito rápido e que os seus olhos não conseguem levar a informação para o cérebro e trazer para sua mente como memória, tá? Ou seja, como visão. Então, assim, foi sacada incrível, né? Ganhou aí um rio de dinheiro com essa história. Mas esse estudo da Coca-Cola, o cara conseguiu aumentar em 48% a venda de Coca-Cola no cinema. Imagina o que é isso, cara. Numa sessão do filme, ele aumentar do primeiro para o segundo episódio, para o segundo capítulo do filme lá, aumentar em 48% o número de vendas da Coca-Cola, por conta da mensagem subliminar. E foi aí onde entrou essa questão aqui, ó, do aspecto psicológico levado à propaganda. E hoje, o que é que se usa muito de ciência nas propagandas e no marketing? A neurociência, gente. Porque a neurociência, ela estuda fatores que nós muitas vezes deixamos passar de alguma forma, né? Vocês já ouviram certamente falar sobre crenças limitantes, né? A neurociência, ela tem o poder de tirar, né? Exato. É a própria, né, Matheus? É a que está na onda aí agora. E aí você começa a perceber que ele consegue tirar você desse momento que você está aqui travado na sua crença limitante e te libertar dessa crença. Da mesma forma que ele tem como criar uma outra crença sobre a sua vida, né? De uma forma que pode trazer benefício ou não. Então, assim, tem os seus 2 pontos aí que você precisa levar em consideração.
E aí aqui vai falando que o Jill Scott, ele desenvolveu estratégias de publicidade que foram largamente usadas pelas empresas no início do século. Na época, tá? Várias empresas foram utilizadoras, como por exemplo, né, das mensagens subliminar na sua estratégia de marketing. Vamos ver o que é a mensagem subliminar. Olha, quem criou a mensagem subliminar foi um camarada chamado James Vicari, tá? E esse cara começou a arrebentar com isso, né? Olha, foi somente depois, com o amadurecimento dos consumidores, que as empresas começaram a se preocupar com a verdadeira satisfação dos consumidores. Porque antes eles queriam botar o produto no mercado. Se gostou ou não gostou, isso é problema seu. Você já pagou, agora se vira com ele. Mais ou menos por aí, tá? O Drucker considerado o pai da administração moderna, é um dos autores que direciona o foco da gestão empresarial para as pessoas, o que já demonstra que as empresas não devem vender a qualquer custo. Como assim não deve vender a qualquer custo? Não, elas precisam se preocupar com quem vai consumir aquele produto. Se aquele produto vai satisfazer a vontade daquele indivíduo, tá? E o Kotler vem falar pra gente, né? E o Kotler, na verdade, é a maior referência no marketing atual. Ele segue nessa linha, né? E em 1967 ele lança o seu clássico Administração de Marketing, que coloca, inclusive, parêntese aqui, Matheus, naquele prêmio lá da prefeitura dos livros, esse livro do Kotler foi o que eu coloquei pra mim lá. Você pediu quase 500 livros lá, né, cara? Peguei 7. Pô, bacana. Foi 300, né? Deu pra poder fazer Deu? uma festa. Sim. Meu foi só 100. Bacana. E aí ele começa a mostrar aqui que com a administração de marketing ele coloca essa área no ponto central e vital das empresas, tá? Elas deveriam ser orientadas para o cliente. Olha isso aqui, gente. Eu vou até sublinhar isso aqui, ó, que elas deveriam estar marcadas nesse processo aqui, ó, tá? Deveriam estar orientadas diretamente para o mercado e para o cliente e para o mercado, e não apenas para a própria produção. Olha, com essa mentalidade, então, surge aqui o marketing como conhecemos hoje, né? Que a partir daí o consumidor se torna o centro das atenções. Mas o próprio Kotler ressalta que o marketing não para, ele está em constante evolução, porque as campanhas, né, porque acompanha as mudanças de comportamento da sociedade. E você percebe que com essas novas ferramentas de divulgação, cara, bicho, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tô aqui já imaginando como é que vai ser o marketing quando nós tivermos com o metaverso publicizado a todos, aberto para todo mundo. Já pararam para imaginar que loucura que vai ser, cara? Você poder experimentar determinado. Sim, outra coisa, bicho. É o que a gente estava falando agora há pouco de outro planeta, né? Agora a gente está falando de uma coisa que está aqui, no entanto, não está. Vocês assistiram aquele filme Jogador Número 1? Quem assistiu? Pois é, eu imagino o metaverso como aquele filme, tá? Que o cara vai, ele tem todos os equipamentos, ele entra e vai. Exatamente, bicho, você falou certinho, é caótico. A coisa vai, se a gente não se cuidar, vai mesmo pro buraco, tá? E uma manipulação e um controle, preste bem atenção, e um controle geral da população mundial, tá? E aí isso é só o começo, né? Então a gente tá andando aí. Ô Pedro, você tá aí, cara? Pedro Lucas. O Luiz eu sei. Porque o Pedro Lucas não falou nada até agora, pô. Quando ele não fala, eu fico até preocupado. Ó. E ele vem aqui, ó. E se a tecnologia está cada vez aumentando, a velocidade das mudanças, dá para imaginar o ritmo do marketing também, que
está cada vez mais acelerado, né? E aqui, gente, ó, isso aqui eu achei muito bacana, essa linha do tempo aqui do marketing. Essa linha do tempo, ela vai mostrar pra gente algumas coisas que a gente nem imagina que são de ferramentas e questão de tempos que surgiram. Pessoal, eu vou precisar de 2 minutos para me resolver um problema aqui na minha cozinha, que disparou o alarme da geladeira ali. Deixa eu fechar lá e já volto aqui, rapidão. Então, pessoal, estão aí ainda? Beleza. Valeu. Então, olha só. Aqui na linha do tempo aqui do marketing, né? Ele vai contar pra gente aqui, ó, os principais fatos que marcaram a história do marketing, que se mistura com a história da tecnologia e dos meios de comunicação. Vamos lá nessa linha. 1447, Gutenberg cria a imprensa tipográfica, ou seja, a tipografia. Essa invenção aqui, na verdade, foi revolucionária, né? No quesito difusão de informação e ideias, tá? Por exemplo, na Reforma Protestante, foi quem botou para andar, né? E aí ele vai falar pra gente que a Reforma Protestante de Lutero, por exemplo, foi a propaganda com o uso da imprensa recém-inventada, tá? Tanto que vocês podem perceber que uma dos livros mais raros que tem e que estão publicados e que está no Museu de História Natural de Nova York é a Bíblia de Gutenberg. Primeira Bíblia impressa foi por esse indivíduo aí, tá? E aí em 1609, né, a Alemanha publica o primeiro jornal impresso com publicação periódica. Esse meio de comunicação será importante posteriormente para a divulgação de produtos, serviços classificados e outros espaços publicitários. Em 1730, as revistas surgem como publicação periódica e passa a ser um canal de informação, entretenimento e publicidade. Em 1880, com veia artística da Belle Époque, os pôsteres se popularizaram como mídia de divulgação pelas ruas e cidades. Mais adiante, eles serão importantes veículos de propaganda na guerra na Europa Ocidental. Oi, não tô mostrando. Oh, meu Deus do céu! E era para apresentar, porque o trem tá pegando aqui. Olha só, tá tudo aqui, ó. Eu vou deixar esse material lá também na plataforma para vocês, tá? Ó, o Gutenberg, Alemanha, as revistas, tá? A guerra aqui, tá? Perdão, a veia artística aqui. Em 1920 surge o rádio. Perdão. Naquela época muitas pessoas colocaram em xeque as mídias impressas, já que o rádio era muito mais interessante e mais barato. Eles nem imaginavam toda a tecnologia que estava por vir. Imagina, cara. E hoje, deixa eu fazer uma pergunta bem rapidinho aqui. Quem de vocês aí ouve rádio? Eu ouço quando vou pra casa do meu avô, que ele escuta e eu acabo escutando, né? Mas, tirando isso... E quando tá no carro também, que o pai coloca, a mãe coloca. Acho que todo mundo escuta podcast, né? É, mas podcast não serve como rádio. Eu não Pode- ouço por- porque no carro o pai coloca música, em casa ninguém ouve nada, minha avó não ouve rádio. Gente, olha só. É até meio nostálgico, cara, essa questão do rádio, sabe? Pra mim. Mas sabe o que eu sou curioso? Ah, Uma coisa, tipo assim, tem um cliente da padaria que ele fazia esse negócio de apitar o programa do rádio. Ah, é? Aí meu pai teve uma época, ele fez isso por uns 2 anos, que ele pagava, Seu pai pagava, podia meu pai colocar a nossa propaganda na rádio. certo? E vocês viram algum resultado? Pouca gente via, mas vinha. Falando que tinha ouvido na rádio. Bacana. E por incrível que pareça, realmente ainda tem visibilidade, tá?
Ó, Pedro Luiz falou que 2010 e 11 aqui o rádio era ligado todo dia, o dia todo, né? E é por aí mesmo, gente. Olha só, a época que eu tinha a idade de vocês, eu ia muito pra fazenda do meu avô, dos meus tios, do pessoal que eu conhecia, mas tinha era marcante na fazenda de um tio, de um pai de um amigo. Tinha não, ainda tem esse troço ainda, Pedro. E aí o que que acontece? Ele tinha o hábito de acordar 2 horas da manhã e ligar o rádio, cara. Imagina o que é isso, 2 horas da manhã o senhor acordava e ligava o rádio para ele ouvir um chamado Repórter Nacional. E depois escutar um programa de um camarada chamado José Betio. Depois, se vocês quiserem curiosidade, pode até entrar no Google e dar um Google aí no nome de José Betio, que você vai ver o que é do que eu estou falando. Então, assim, esse tipo de coisa, ele era informativo. O rádio era um veículo de comunicação com eficiência gigantesca. Ainda continua eficiente, tá? Porque, por exemplo, você vai numa região no interior do Brasil aí, em determinados locais, que você não tem sinal de celular, logicamente você não vai ter internet, né? E aí para o fulano mandar um recado para a mãe dele que está lá na fazenda, ele vai na rádio, que ele sabe que a mãe dele escuta, e fala: dá um recado para minha mãe, é a Dona Maria do tal lugar. E aí o pessoal vai mandar um recado para Dona Maria via rádio, cara. Olha que doideira, né? Isso funciona até hoje, parece brincadeira, né? Nessa tecnologia toda que a gente tem, isso ainda é usado. E aí você fala: oi. Uma vez estava eu, meu pai e meu irmão na beira do lago pescando. Aí a gente estava escutando a rádio, né? Isso. Aí ele mandou uma mensagem pro cara da rádio: ei, manda um alô aqui pra gente, que estamos em tal lugar. E pediu uma música lá, e o cara pegou e mandou o alô. E eu: ah, meu Deus. É bem isso. Mas esse negócio é muito interessante, porque isso, assim, isso passa de uma brincadeira até para uma questão de ego. Vocês sabiam disso? Às vezes a pessoa, ele falou o meu nome na rádio, não, nem no rádio não, ele falou o meu nome na rádio, que bacana, né? A gente não tinha TV a cabo, minha mãe ouvia rádio. É por aí, cara, né? Então, assim, a gente sim passou épocas aí que a rádio teve lá o seu auge, né? E até hoje ainda tem o seu valor. Em 1930 começaram as primeiras transmissões da TV aberta, tá? Se o rádio já era uma ameaça para os impressos, a TV foi vista como ponto final dos jornais e revistas, o que definitivamente não aconteceu, né? No Brasil, as transmissões começam a acontecer em 1950, tá? Pelas mãos de Assis Chateaubriand. Em 1941, vai ao ar o primeiro comercial de TV. Nessa mídia, a publicidade ganha alto poder de penetração e persuasão. Olha que doideira, já imaginou, né? A televisão ainda não tinha os astros, os famosos, vamos dizer assim. Muitas pessoas não conheciam ainda não existia esse glamour dessa forma, né? Se conhecia muito quem? Eram os cantores. Às vezes você nem conhecia a fisionomia do indivíduo, mas conhecia o que ele cantava. E por aí vai. As atrizes e os atores de cinema eram praticamente inalcançáveis, né? Mas aí começou então esse processo. E em 42, a Nestlé inaugura o canal exclusivo para comunicação com o consumidor, tá? O serviço de colaboração familiar. Aqui começava o quê? O saque, né? Os primeiros serviços de atendimento. Em 1970, nasceu o famigerado telemarketing. Por que famigerado, professor? Quem nunca recebeu uma ligação de um telemarketing, tá? Quem, né? Só que aqui ele era bem específico, e ainda é, né?
Só que hoje você utiliza muito o telemarketing para poder, como serviço de apoio ao cliente também, né? E os sistemas de PABX, né, que permitiam que as empresas tivessem ramais, quantos ramais quisessem para fazer ligações. Quem conhece algum PABX aí? Já ouviram falar? Esse PABX... Não. PABX é uma máquina grandona. E eu vou te falar, você não sabe, mas você conhece. Você nunca viu, mas conhece. Preste atenção. Você ligou para a Claro, para serviços de reclamação, clique 1945. Para serviços de elogio, digite 1. Caiu a ficha agora? Esse é exatamente isso, cara. Me deu raiva de ouvir você falando. Que isso, Yumi? Você quer que eu mude minha voz? Nessa época eu me recordo nitidamente da mulher da Clara me ligando todo santo dia. Eles são chatos mesmo. Muito chatos, por sinal. Né? Em 81, olha que a revolução começou, a coisa começou a brotar aqui. Gente, depois eu vou dar um retrospecto rapidão aqui para vocês perceberem como a evolução a partir de uma determinada data aqui disparou, tá? Ó, a IBM lança o primeiro computador pessoal, que foi o IBM PC 5150, tá? E aqui começava então a popularizar as mídias digitais, né? E aí assim, que eram utilizadas tanto por pessoas como por empresas. Um pouco mais tarde, ou seja, em 1984, a Apple lança o seu primeiro Macintosh, tá? Com destaque para o lendário e comercial de lançamento, né? Que tinha aqui também, começou a entrar para a história do marketing, tá? Se vocês tiverem curiosidade, busquem essa propaganda comercial que vocês vão ver como era. Em 91, o Berners-Lee aqui, o Tim Berners-Lee, cria o quê? A World Wide Web, ou seja, a internet, a rede mundial de computadores, tá? A invenção tinha o objetivo de fazer o quê? Democratizar o conhecimento. E até hoje ela tem como um dos seus objetivos esse, né? Mas a rede, a web, foi além, muito além disso, mas muito além disso, né? Ela eliminou as fronteiras da comunicação, do marketing e acelerou a velocidade das mudanças no mundo. Ela quebrou a fronteira de educação, ela quebrou a fronteira de saúde, ela quebrou a fronteira de tudo, praticamente. Me digam uma coisa, só uma, que não acha na internet. Amor. Oh. Ódio destilados. O amor em si você não vai achar, mas você vai achar várias representações de gatinhos fofinhos que representam amor. Bebezinhos fazendo bebezices, né? Então assim, quando você parte para o sentimento humano. Uma coisa que não serve, né? Isso, garoto. É difícil você estudar procurar isso, literalmente difícil. A Yumi falou que o amor a gente não acha pela internet. O web de amor tá aí pra provar, mas eu namoro um menino lá da Amazônia. Putz, queimou filme legal aí, Matheus. Olha só. As coisas naturais a gente acha na internet. O Por que? exemplo, a gente acha foto, mas a gente não. Me dá um exemplo, cara. Em parte você não acha na internet. Você acha virtual. Na realidade, a internet não é algo real, é virtual. Só que ela te leva pro real. Sim, só que não é real. Muito confuso. 95 nasce quem? A Amazon e o eBay, tá? Que foram os primeiros sites online, né, que vendiam coisas. Depois se tornaram os gigantes do e-commerce. Cara. E surge o buscador de conteúdos. Escuta essa aqui, galera. Ó, o KD, tá? KD.
KD foi considerado o primeiro buscador de conteúdos da internet. Que ele era brasileiro. Olha só. É o Google brasileiro? Exatamente. Antes de existir Google, existia o KD. Hoje você não vai lá e dá um Google e acha tudo. Naquela época você dava um KD. Exatamente. O KD com uma expressão tipicamente brasileira, né? É considerado o primeiro buscador brasileiro, tá? E seus autores foram Gustavo Vilbert e o Fábio Oliveira. O site se caracterizava por ser uma espécie de repositório de páginas, né? Porque todas as suas entradas eram feitas manualmente e conferidas por uma equipe. Cara, imagina o que é isso, você colocar, cadastrar de todos os sites lá para o cara pesquisar. Era meio louco, né? Mas isso foi em 1985, eles tinham tempo para trabalhar, para fazer as coisas. Agora, presta atenção. Nós começamos aqui, ó, olha na década de 90, tá? 80 foi 81 que a coisa explodiu. Depois 91, 95 já tem outro lançamento aqui. 96 surge o webmail, né? O Hotmail foi o primeiro deles. O serviço se populariza com a comunicação direta entre empresa, pessoas e também faz explodir a prática de spam, né? 98 nasce o Tio Gluglo, tá? Que não é o primeiro buscador, primeiro motor de busca inventado, mas os fundadores, tá, inovaram fazendo um algoritmo, o PageRank, que organiza as páginas por relevância, em vez apenas de ordenar por ordem alfabética, como faziam os seus concorrentes. Em 98 começam a surgir, em 98 também, tá? Surgem os blogs. Inicialmente eles pareciam mais como diários pessoais, né? E mais na frente começa a surgir os blogs corporativos, né? Que se transformam em ferramentas importantíssimas do marketing, tá? Porque ali eles apresentavam todo o contexto, todo o escopo, todo o que a empresa tinha. Alguém quer falar alguma coisa? Em 2000, o filhinho que nasceu em 98, preste atenção, cara, ó. 98, 99, 2000. O Google lança o AdWords, né? Para fazer o quê? Para permitir links patrocinados na busca. Olha só a sacada. Pô, você vai me pagar, eu boto seu nome primeiro. Isso aqui começou a funcionar como se fosse assim um fura-fila. Entendeu? E esse formato de publicidade é um clássico das mídias pagas da internet, né? Que ainda hoje é largamente usado. Olha que loucura, né? 2003, Estados Unidos assina o CAN-SPAM Act, o primeiro tratado contra o envio de e-mail marketing não solicitado. 2004, nasce o Facebook, né? Que era uma empresazinha, uma rede social universitária que se explodiu. 2005 nasce o YouTube, né? Se torna o gigante dos vídeos da internet. Depois de um ano, o Google comprou o bonitão lá, tá? 2007, o Jobs lança o primeiro iPhone. E esse foi um marco para tornar os smartphones mais conhecidos e para o mundo se tornar mais mobile, mais móvel, mais rápido, mais conectado. 2009 o Google começa a testar os carros autodirigíveis, um marco para a história da inteligência artificial e da internet das coisas. 2015 o Google lança o RunBrian, um algoritmo baseado em machine learning para qualificar e entregar resultados de busca aos usuários. 2015 também surge o conceito de economia compartilhada. Aqui ele vai representar por negócios tipo Uber, Airbnb, Netflix, que introduz um novo modelo de negócio e um novo modo de consumir. Cara, vocês viram aqui nessa linha do tempo
Agora eu vou voltar aqui para vocês perceberem uma coisa. 1947 para 1907, quase 200 anos, né? Cento e poucos anos. De 1600 para 1730, cento e poucos anos. De 1730 para 1880, mais cento e poucos anos. Depois, de 80 para 920, a coisa já diminuiu. De 20 para 30, de 30 para 41, 42, de 42 para 70, de 70 para 81, depois 10 anos, 91, depois 4, depois 1, depois 1, 2, né? E assim vem. Olha só que doideira, tá? Depois de 2015, o que nasceu depois de 2015? Vamos. Na verdade, evoluiu muita coisa. Acho que nascer foi um pouco, assim, de explorar, mas evoluiu. As redes sociais, criaram Instagram, Twitter, TikTok. E a tecnologia avançou muito, né? Exatamente, Uno. Exatamente. Se vocês quiserem pesquisar para mim o que foi que surgiu de 2015 para cá, o WhatsApp. Pronto, Pedrão, valeu. Né? No sentido de utilização de marketing, WhatsApp, Telegram, por aí vai. E, pessoal, olha só que doideira. Esses dias atrás eu vi um cara falar que uma criança de 3 anos de idade hoje tem mais informações do que um imperador romano tinha na época dele. Olha que doideira isso, cara. Olha que insanidade nós estamos vivendo. No entanto, a gente fala, é insano isso. É insano? É. Só tem uma coisa, cara. É um insano que nós aguentamos. É um insano que a gente está construindo. Tá? Então, assim, isso faz a diferença. Isso é o que importa. Né? E você começa a perceber. O marketing antes, ele se preocupava somente com a venda de produtos. Se o cara vai vender o produto dele e pronto. Ele não queria saber se o cliente gostou, estava satisfeito. Ele não queria saber nada disso. Ele simplesmente queria botar o produto no mercado, né? Hoje, o que é que ele faz? Hoje, qual é a preocupação dele? A preocupação dele hoje é fazer com que a gente, digo a gente por sermos consumidores, alcançarmos o que realmente a gente precisa alcançar. Correto? Pessoal, eu vou fazer aqui agora, tá? A frequência de vocês no Siga. Então, quem tiver presente e não puder falar, levanta a mão para me ouvir o som aí, porque eu tô com... Quando eu abro aqui a outra página, vocês somem da minha vista. Abigail. Não. Adson. Também não. Bia. Ana Beatriz. Presente. Bruno. Também não. Yumi tá aí. Cibele. Não. Gabriel. Gabriel Alves. Beleza. Giovana. Não. Guilherme de Souza. Ayla. Ismael. Ítalo. Tá presente também. Tá. Jéssica. Não. Zé Felipe. Tá aqui. Ludmila. Presente. Luiz Fernando. Não tá. Luiz Fernando não está, né? Maria Caroline tá. Maria Clara. Também não tá. Maria Eduarda. Presente. Mariana. Presente. Matheus tá. Pedro Lucas tá. Pedro Luiz tá. Rebeca Brusque não está. Ruth Ellen. Só de ouvir o nome. Pois é. A Ruth Ellen tá aí. A Thalita tá aí.
Vitória tá aí, Yasmin tá aí. Correto? A Vitória não tá. Quem? Não sei se ela tá. A Vitória. Eu não vi, mas. Ah, não, só perdão. Natal, sei lá. Perdão, é porque eu vi o nome Thalita Vitória e eu pensei que fosse a Vitória. Vitória realmente não está presente. Pronto. Bacana, pessoal. Pessoal, a nossa programação da nossa aula com vocês para hoje era até aqui, tá? Era até esse famigerado e lindo época porque a próxima aula a gente já vai entrar aqui nas fases do marketing, né? O marketing 1.0, 2.0 e o 4.0. Vamos ver o que é esse negócio aí e vamos botar para andar. Beleza? Beleza. Então deixa eu me parar a gravação. E um bom final de semana a todos. Que Deus os abençoe e vocês se divirtam muito.